Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Atualidades Pampa, quinta-feira, uma quinta-feira agitada, também aqui em Porto Alegre. Pois uma denúncia. Aliás, eu tenho que dizer para vocês que eu vou ter que admitir que o Gustavo Vitorino tinha razão, o Chicão Tofani também, quando falavam que havia um excesso de multas na nossa cidade. Eu continuo achando que tem que multar quem faz infração. Eu continuo achando que não pode fazer determinadas coisas, mas também multar por nada. Lembra que a gente falou aqui do gerente da IPTC, o seu Zigomar, que tinha sido parado numa blitz e tal, e ele se recusou a fazer o teste? Pois esse mesmo senhor Zigomar está sendo citado e indicado pela promotoria de que fazia coisas psicológicas, pressão psicológica entre os seus funcionários, entre os agentes da IPTC, e a coisa vai um pouco mais longe, inclusive, tem gravações dele dizendo que tem poucas multas de um, de outro. A Carla daqui a pouco vai falar com detalhes o que nós estamos falando. Tem mais uma ministra, efetivamente a assessora de Magno Malta é agora a ministra, e com ela ficou a batata quente, aquela da FUNAI, né? Então vamos começar nossa Atualidades Pampa de hoje, mas não sem antes eu dizer aos senhores que ontem eu falei sobre o falecimento do Sérgio Reis. Quero dizer a todos que os atos fúnebres dele vão acontecer nesta sexta-feira no Crematório Metropolitano de Porto Alegre, das 9 horas da manhã, e o corpo será cremado às 19 horas. Para quem acha muito tempo, não entende, o Sérgio Reis tem duas filhas que moram fora daqui, uma só fora do nosso estado. Certamente eles esperaram que as filhas chegassem para que estivessem todos presentes. Então, peço que reproduzam essa informação àqueles que tiverem interesse. Não é um casal que ele tem com a Juliana? Sim, mas ele tem filhas com a Doris. Ele tem a Vanessa e a Adriana. E com a Liliana ele tem a Bruna e o Cristiano. O Cristiano mora em Porto Alegre, a Bruna mora no Rio de Janeiro, né? A Bruna tem duas meninas, o Cristiano tem um casal de filhos, e o Sérgio já tinha duas filhas. Eu conheci a Bruna e o Cristiano. Sim, o Cristiano nasceu criança, o Cristiano tem a idade da minha filha. Nossa. Se criaram juntos. Conheci os dois crianças, Certamente a gente vai lá dar um abraço, um último adeus ao Sérgio Reis. Magda, esse negócio das multas, eu quase apanhei nesse programa aqui, gente muitas mandando mensagem, me xingando, eu digo, olha, lá em Curitiba pegaram um cara lá no Rio também tinha uma encrenca, tem cota de multas, tem cota para cobrir. E eu dizia, aqui em Porto Alegre tem, aí o Capelari ficava bravo comigo, não tem, o Capelari, a coisa tem estruturas que fogem, é de baixo para cima. Sim. E agora explodiu, né? Desde 2014, a ação que foi ajuizada fala exatamente isso. A promotora diz que isso acontece desde 2014, mas que se intensificou depois de 2017, porque ele passou de coordenador para gerente de fiscalização de trânsito. E aí passou a cobrar a cota. E aí tem, inclusive, realmente um aumento muito grande no número de multas e valores nesse período que ele se tornou gerente. Então ele fazia assédio moral com as pessoas que trabalhavam com ele. Os azulzinhos pressionavam os azulzinhos, tinha que ter cota, Isso tudo começou porque um azulzinho entrou na justiça por causa dele, e aí desenrolou todo esse nome. Exatamente. Até alguém falar, né? Até alguém falar. Então, era pressão psicológica. Se não tinha um número X de multas, a pessoa era trocada de cargo, de função, porque não atingia. Então, tinha a cota, como é que a gente fala na iniciativa privada? Tem a meta de produtividade. Então, tinha uma meta de produtividade, se não atingisse a meta... Então, quem mais multava, mais subia na hierarquia. Olha que várzea isso. E o Capelari foi ouvido sobre isso, tá? O Capelari foi ouvido sobre ele, e o Capelari disse: comigo trabalhou de tal período a tal período, não tenho nada, mas é que, bem como disse a Carla, à medida que ele foi crescendo, depois de outras gestões, ele acabou ficando com a unha cada vez maior. E é um balde de água fria na gestão do Dr. Marcelo e do Dr. Fábio, né? Ai, coitado do Marcelo. Eles são Solete, hoje eu fiquei com pena dele. São tão sérios, tão profissionais, tão sérios. Porque a gente não pode deixar de observar que o que acontecia nos outros anos é de que os azuizinhos ficavam escondidos. E hoje
eles ficam à vista da pessoa. Eu não vi nenhum azulzinho mas continua a cota. Continua. Eu tenho 2 casos aqui inacreditáveis na bancada. Tá, mas a cota lá na ponta de lá, mas o Zigomar foi afastado. O doutor Ayrton Ruschel, lá na ponte lá, o doutor Ayrton Ruschel. A ponta sou eu? Mas me deixa fora, eu não me recuperei ainda, viu? Ele conseguiu, ele foi multado, dona Magda, falando ao celular dirigindo. Pois é. De moto. De moto, é. Mas ele foi afastado. Como é que alguém fala ao celular de moto, dirigindo? Bom, e de capacete. Eu consegui ser multado no meio do meu programa na Rádio Pampa. Aí então não dá, né? Apareceu uma multa pro meu carro, o carro parado aqui no estacionamento. Mas alguém podia ter saído. No meio do meu programa na Rádio Pampa. Aí eu recorri, peguei a carta Pampa, levei lá, mas aqui, gente, eu tava, só falta levar uma segurança aqui, testemunha, tudo. Meu carro estava parado no estacionamento, mesmo programa pela data, no horário, programa na rádio. E até o Solete mostrou então, assim, sabe o gente... que é isso? Chega e tem que fazer. O cara mostrou, lá. Inclusive, aliás, ele inclusive... Doutor Marcelo, doutor Fábio não mereciam isso. Não mereciam, até porque eles são muito corretos. Isso é quebra de confiança mesmo. E até o número de multas, eu vou te contar, que eles apresentaram, eu acho pouco. Para a quantidade de infrações que eu vejo diariamente, sinceramente, diariamente eu vejo das pessoas ou parar em fila dupla, ou ao estacionar, ao andar. Hoje, por exemplo, eu vinha pela Ipiranga, teve um senhor que ele não bateu quase duas vezes no meu carro, porque eu vi que ele estava passando uma mensagem no telefone. Aí, de vez em quando, ele olhava para mim, de vez em quando ele olhava... Sabe? Não pode. Então, eu vou dizer, na real, fora essa cobrança paralela, esse caixa paralelo que existia aí, na real, eu acho que a EPTC multa pouco perto das infrações. Legal, tô gostando. Eu também, mas é a minha opinião, Gustavo Vitorino. Mas assim, o que indigna não é o multar quem está cometendo infração, mas é a multa absurda. Eu vou ser um pouco não simpático, que não é uma característica minha, dona Magda. Me esforço muito para ser simpático. Eu diria que não é estranheza. De qualquer maneira, o senhor fala. Tem recuperação aí. É que eu estou em recuperação. Tenham piedade quando mandarem os e-mails. Piedade. Quando mandarem o e-mail, tenham piedade, porque estou me recuperando. Dona Magda, quem já trabalhou em repartições sabe que toda a informação circula. Essa indústria da multa, ela é comentada em todos os lugares. É que, às vezes, como o produto dessa indústria interessa, todos silenciam. Porque não há lugar que fosse que não houvesse uma queixa, o número de recursos, tiveram que aumentar as juntas de recursos, que antes eram 2, 3 juntas, depois já estava na 8ª, na 10ª, porque é tanto recurso. Se criou escritórios de advocacia que se especializaram só em trabalhar para multas. Por quê? De pessoas que estavam, como o Vitorino, trabalhando no seu ambiente e recebe uma multa. Ninguém aguenta, vai lá e recorre, né? Então, assim, eu acho que agora é a ponta do iceberg. Pegou, tá? Mas que se investigue e que seja para sempre. Porque todo mundo, isso é de domínio público. Se é de domínio público, como não seria de domínio interno? Mas o produto, o resultado desse trabalho desse moço aí interessava, porque era um benefício para o município. Então todo mundo faz de conta que não vê. Que bom que agora o Ministério Público enfrentou, né? Vamos resolver esse problema e aí, vida nova. E ele, desculpa, só para dar informação que ele foi afastado, ele não foi afastado em função desse processo. Não foi em função que ele não... Exatamente, da Blitz. Foi pego na Blitz e não quis fazer o bafômetro, o teste do bafômetro. Agora veio... Deixa a Ana falar só que ela queria falar. Não, só para contribuir com o assunto, a questão do assédio moral feito a essas pessoas que trabalhavam na indústria da multa também dificulta até mesmo uma denúncia, que esses funcionários tomassem a frente para falar alguma coisa, procurar algum superior que pudesse falar sobre isso, porque a pessoa se sente refém dentro desse sistema de, quem sabe, perder o seu emprego, acabar sendo, em alguns momentos, colocado na geladeira, né, no bom português. E outra coisa, podia ser que todos estivessem envolvidos nisso, né? Aí ele ia acabar achando o olho da rua, né? Gustavo, o que tu ia perguntar? Não, você compromete uma instituição inteira. Quer dizer, desde que assumiu o prefeito Marquesan, o doutor Marcelo Soler, o doutor Fábio assumiram a EPTC, eles estão numa luta, sabe, para recuperar a imagem da instituição. Tirar, como a Carla disse, tirar os azulzinhos de trás das árvores. Os azulzinhos hoje estão visíveis, monitorando o trânsito, que é o que eles têm que fazer.
Eles têm que pôr respeito. O motorista tem que ver o azulzinho. Porque esse que estava do lado da Magda teclando, se tem um azulzinho à vista, ele não faz isso. Então, é importante a figura do azulzinho, não a caneta e o papel na mão, a figura do azulzinho. Pô, esses dois estão lutando para levantar a imagem da instituição, coisa e tal. Aí vem aquele ranço do passado, porque esse é ranço do passado. Sim. É aquele cara que está lá, não sei, 300 anos e aí eclode um negócio desse. Quer dizer, sabe, é duro, você se desestimula como cidadão e o próprio gestor público se desestimula. Porque o que está pensando o doutor Marcelo Soler agora, que a gente conhece? Não, olha o que o Ayrton disse com muita propriedade. É muito difícil a gente acreditar que tudo isso acontecia e os de cima não sabiam. Tinha valores, tinha coisas, entende? Bota todo mundo na roda. Não, mas pois é, aí acaba todo mundo passa a ser suspeito, todo mundo faz um pacote. Exato. E principalmente uma fiscalização tão necessária em épocas de aplicativos móveis, onde os motoristas às vezes acabam, por necessidade de trabalhar, realizar o seu trabalho, pegar os passageiros cometendo infrações que podem gerar, assim, problemas sérios. Agora, Gustavo, eu posso sugerir uma coisa. Olha como tu pode aferir, quer ver? Se tu queres aferir, só um pouquinho. Eu vou pegar o teu caso porque ele é uma amostragem excelente. Tu estava aqui, tu fez um recurso, tu demonstrou que tu estava na TV Pampa. Mas eu gostaria muito de saber como é que o senhor falou o celular dirigindo de bota. Vamos voltar para a questão que eu acho que ela é importante, porque ela permite a análise. O funcionário A, o funcionário Ayrton Rusch, ele fez 10 multas erradas de gente que estava no trabalho. Isso é uma sinalização. É isso que eu digo. Que uma vez eu errei, ao invés de botar a placa AB, eu botei AC e peguei o carro dela, uma vez eu errei. Agora eu tenho 10 multas que geraram 10 recursos mostrando que não estava local. Isso, no mínimo, é para chamar esse funcionário e dizer... Tem alguma coisa errada. E as juntas estão cheias, estão entupidas de recursos lá, oportunizando o trabalho. E eles só carimbam. Quer dizer, então, dona Magda, haviam muitas maneiras de aferir isso. Então, me parece que agora descobriram a roda girando quando todo mundo falava nisso. Na verdade, quem fazia a roda girar era a pessoa que estava lá no topo, que era o gerente de fiscalização. Agora, faltou realmente da parte da junta e dessa parte jurídica um controle maior do número de denúncias, de número de recursos. Sim, porque se ninguém reclamasse, tudo bem, por né? exemplo, uma espécie de corregedor. O teu é o melhor exemplo, Gustavo. O teu caso, casualmente, tu enriqueceu o debate com o teu exemplo. Mas o gerente era o que controlava tudo isso. Lembra que uma vez eu falei aqui nessa bancada, e efetivamente isso aconteceu comigo, uma época da minha vida, eu resolvi comprar um carro através da pessoa jurídica, né? Eu era multada, tinha uma esquina que eu era multada praticamente 2 vezes por mês. Era na Ipiranga, esquina com o Detran, com a polícia. Era freguesa de casa. Mas eu nunca paguei tanta multa na minha vida. Mas eu com preguiça e do tipo assim, bem brasileira, não vai dar nada. Aposta na inércia. Eu paguei. Aposta na inércia, mas lógico. É isso. Ainda não tinha pontuação, né? Tinha já pontuação e tudo, só que assim, eu digo, de certo eles estão fazendo... A pessoa jurídica não tem pontuação, tu paga em dobro a multa. Não, quem tem pontuação paga em dobro a multa. Paga em dobro. Exato, E eu pagava. Isso já era uma demonstração. Era 4, 5, 6 anos atrás. Lógico, eu fico na esquina e tem que cumprir uma cota. Eu fico ali, não apareceu nada, eu pego umas placas ali que estão e sou cumprindo a cota. Tem fé pública, né? Tem fé pública. Aliás, tem mais poder que um desembargador. Porque decisão do desembargador você reverte. Você recorre, lá tem possibilidade de recorrer agora. Mas as decisões... E o que é pior, isso não acontece só na IPTC, não acontece só em Porto Alegre. Nas estradas é uma barbaridade. Lembra algum tempo atrás, quando uma emissora de rádio aqui no Rio Grande do Sul botou gravação dos caras, as empresas de radar negociando com prefeitos, com o Dyer, negociando. Não, tem uma curvinha assim, ali a gente põe 60, 50. Aquela curvinha ali de 50 por hora vai dar umas 10 ou 12 multas a cada 2 horas. Eu acho que dá pra gente ali. Também tem uma descidinha lá, aquela lomba lá, ninguém vai conseguir segurar a 60. Vamos botar ali um radar a 60, que ali também a gente faz tantas por hora. Botar no ar. Eu posso até dizer aqui, foi a Rádio Gaúcha que colocou esses anos. Pergunta se a empresa continua operando, vendendo radar para as prefeituras e para o Estado. Pergunta se alguém foi preso. Pergunta se o processo andou. Continua vendendo. Morreu o negócio.
Morreu. Morreu. Olha aqui, ó, Carla, falar em escândalos e coisas, e morreu. Agora veio igual um furúnculo, eu tô super delicada hoje, veio a furo o problema da saúde em Canoas. E a sua frase é boa. Quantos morreram por causa desse furo de saúde aí? É verdade. Tu vai falar? Não. Não, ele só aproveitou e fez um rabicho na minha... Eu quis chamar a atenção para a notícia que tu vais detalhar para nós. É bom, a gente tem notado nos últimos tempos, em especial as pessoas que precisam da saúde em Canoas, que os enfermeiros estão em greve, que os técnicos farmacêuticos, né, as pessoas estão tendo que remarcar consultas e tudo mais. Isso tudo faz parte de uma grande engrenagem, já que a gente está sempre falando em engrenagem, né, de uma terceirização que aconteceu na saúde pela tal da GAMP, que é o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, uma empresa que era responsável pelo Hospital Universitário, também pelo Pronto-Socorro de Canoas e mais algumas unidades. Então, eles já não estavam repassando, né, os valores e os profissionais pararam de trabalhar. E o furo, Magda, tem suspeitas em contrato de 1 bilhão para a gestão, quer dizer, é muito dinheiro envolvido, é 1 bilhão, né, destinado a essa instituição. E ninguém recebe. Exatamente, e não está tendo mais repasse. Então, assim, é superfaturamento de medicamento e até 17.000%, utilização de laranjas e testas de ferro do chefe do esquema na direção do GAMP, além de pagamento de viagens de férias pagas com dinheiro público da saúde de Canoas. Foram presos o ex-secretário que fez o contrato com a GAMP na época, né? Secretário da Saúde de Canoas. De Canoas, a atual presidente da GAMP e mais um médico que é o médico fundador, que é aquele que realmente tem toda a GAMP na mão, né? É o mentor. É o mentor, exatamente isso. Essa é a situação Dona da Magda, saúde. O ministro Barroso, se não foi Barroso, me corrija, o Gustavo deve saber, ele disse que a corrupção, a única diferença de dar um tiro em alguém é que tu não vê os olhos de quem está morrendo. Foi o Barroso. Foi Barroso? Porque a corrupção é exatamente isso. Tu mata por via indireta. Agora, não há nada pior do que desviar dinheiro da saúde. Pessoal, olha, a gente tolera qualquer corrupção que possa existir, a gente está acostumada, sabe que funciona assim, mas desviar dinheiro da saúde, esses 40 milhões que eles desviaram, que foi a propina, a verba que não estão distribuindo agora, se não tivesse a propina, mesmo com todos os superfaturamentos, ainda poderiam estar continuando atendendo as pessoas. Agora as pessoas não têm médico, está falando alguém quem foi ontem desesperado no médico e sabe o valor de uma consulta, de ser atendido por um profissional. Quer dizer, é um absurdo as pessoas responsáveis. O fundador do Instituto é GAMP? O fundador da GAMP, o homem, a pessoa mais proeminente da questão é que está a principal envolvida. Não, e eu quero te dizer que este grupo trabalha ou está associado a muitas prefeituras no Brasil. Chega uma meia dúzia, mais ou menos. Que problema. Que devem estar com a mesma situação, não é só aqui. Aliás, esse assunto da GAMP há muito tempo foi levantado, ainda quando Jairo Jorge era o prefeito de Canoas. Na época da eleição foi muito usado pelos adversários isso, né, com insinuações, inclusive. E a coisa está ficando só cada vez pior. Eu não entendo por que é que não conseguem acabar com esse contrato, porque tem todas essas acusações, tem todas essas comprovações. É que, Magda, essas empresas que prestam serviço de saúde terceirizado, a encrenca não é de agora. Lembra alguns anos atrás nós tivemos o Instituto Soros aqui em Porto Alegre? Sim. Não me lembro do nome, mas eu me lembro. É a mesma coisa. Sabe como é que essas empresas? Essas empresas ficam em Triboboca do Itatiquera, numa salinha com 2 mesas e 2 cadeiras. São empresas praticamente fantasmas, prestadoras de serviço que terceirizam esse tipo de atividade. Ou seja, é a terceirização da terceirização. As prefeituras vivem com problemas. Por quê? Não tem condição de contratar uma infraestrutura de médicos, enfermeiros, não tem condição de montar uma equipe. Por quê? Porque essa droga dessa legislação, que criou essa porcaria dessa estabilidade, inferniza a máquina pública, inferniza o bolso do cidadão que paga tudo isso. Então, às vezes é circunstancial a contratação do serviço de saúde.
Aí ele vira de circunstancial para emergencial. O que o prefeito faz? Não tem o que fazer, corre para uma empresa dessas. E aí essas empresas, nas licitações, fazem o diabo com o preço. Cobram preços irreais para vencer a licitação. E aí começa o erro da prefeitura, que não fiscaliza, que nos contratos, nos editais, não estabelece regras claras para a prestação do serviço, para a qualidade da prestação do serviço. Resultado, deu no que deu. E o que é pior, isso não está acontecendo agora. Isso vem acontecendo há muitos anos em muitas prefeituras Brasil afora. Está na hora de alguém meter o bedelho nesse negócio. Ou seja, tudo neste país é golpe. É golpe, gente. Ponto, queria falar, Dani? Não, é só complementar que certa vez, nessas investigações, até o material de escritório nessas licitações eram valores absurdos. Sim. Os post-its custavam R$100 cada pacotinho, sendo que a gente sabe que, de fato, custa R$10, R$12. Então, tinha superfaturado no básico. Ana, dona Ana, esse inquérito aí tem remédio não entregue. Não entregue. Eles não disfarçavam. Remédios caríssimos. Não era superfaturamento, não é. que eu cobrava mais, Tem mas eu não remédio entregava. comprado Eles que nunca um simplesmente foi nunca entregaram. Pagaram e nunca... Superfaturaram e não entregaram. Superfaturaram. Conseguiram a proeza. Agora, isso também... Porque aí é deboche. Porque aí já é deboche. Tu não te preocupa nem em pegar um recibinte que tu entregou a mercadoria. que a coisa é muito escrachada. Aí eu quero pegar o outro lado. Aí é irresponsabilidade das prefeituras. Claro, eu tô te dizendo isso. Como é que eles ficaram esse Como é tempo que você paga um todo? negócio que você não recebeu? E como é que tu fica esse tempo inteiro? A menos tu esteja Isso aí recebendo também, né, Gustavo? desde a gestão do Jair Jorge. Como eu sou inteligente, hein, Gustavo? Muito! Tu te impressiona, eu sei que te impressiona. Foi aí, Muito obrigado. foi nessa bronca aí que a chapa é muito boa, né? Que era, mas é uma chapa mesmo, que era a herança do Jair Jorge, que era com a Beth Colombo, que aí ferveu tudo. E continuam trabalhando. O Busato, que hoje é o prefeito, ele que denunciou, ele que pediu providência, mas eu quero saber por que eles não conseguem romper com eles. É isso que eu quero saber. Não, mas agora conseguiram romper. Em que condições o contrato? Não tem contrato, o edital, quem é que fez o edital? Porque eu não consigo esquecer, Ruxa, agora eu vou dar uma de gênio. Você, por favor, me aporta. Mas é que tu não surpreende, surpreendeu foi eu dar uma de gênio. Não, mas eu anuncio antes a genialidade. Pois não. Que é pra gente entender. Senão a gente não acompanha, dona. Tão profundo que eu peço que vocês prestem atenção no prólogo. Presta atenção no serviço. A sacanagem, muitas vezes, não está no contrato, está no edital. Sim, normalmente. Nas brechas. O edital é preparado para que a coisa exploda. Eu lembro de um famoso político do Rio de Janeiro, dirigente de futebol, que dizia assim, eleição não se ganha só na votação, se ganha também na apuração. O caso do edital é a mesma coisa. O edital sai daquele jeito, é quase dirigido, e isso tem aos montes. E aí a empresa que ganha, ou a empresa que participa da licitação e ganha com preço vil, não cumpre o contrato, porque invariavelmente o contrato que é previsto pelo edital apresenta brecha para apresenta a brecha de todo lado para você fazer sacanagem. Então, assim, por mais que o prefeito Busato esteja indignado, coisa e tal, não dá para livrar a cara dele também nessa história. Pois é, mas ele pegou essa herança, né? Não, mas peraí. Mas... É por isso que eu estou questionando isso. Por que só agora? Ou talvez ele tenha ajudado a chegar lá. Mas ele está há 2 anos, né? Já podia ter chamado a Procuradoria do Município. Mas é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Procuradoria do Município, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na época do Jair Jorge tinha reclamação. Concordo. Sim, mas a pessoa precisa juntar prova na também para denunciar, não se denuncia. Não, mas eu te pergunto o seguinte, se eles vendiam, cobravam remédios que não entregavam, para mim já é um motivo. Não, vamos parar isso aí, eu não vou mais te pagar. Mas para isso tem controladoria do município, coisa assim. É tudo muito estranho. Secretaria de Saúde. Por que eu cobro também do Busato? Porque na campanha isso já veio. Não dá para livrar a cara já tem 2 anos e o troço continua assim. Precisou levar 2 anos para conseguir prova. Precisou todo mundo não receber mais, parar de trabalhar e todo mundo ficar sem atendimento. Tem alguma coisa aí que não está bem. É porque qualquer atividade pública, o executivo tem que focar no tripé. Foca. Como é que estão as escolas? Como é que está a saúde? Como é que está a segurança? O município, a responsabilidade do município com segurança é relativa. Portanto, foca na saúde e na educação. Ponto. Se esses 2 estão bons, o resto vai ajeitando. Agora, não fiscalizar um negócio desse... E as pessoas morrendo nas esquinas e os funcionários sem receber, não dá. Mário Barcelos, fale, por favor.
eu tenho um personagem da história que eu admiro por uma frase só que ele disse. O cardeal Richelieu, foi nessa parte de um dos reis de França do século XVII, não me lembro exatamente, século XVII ou XVIII, que ele dizia: só os idiotas sabem absolutamente tudo. 17. Eu concordo. Século XVII? 1600 e pouco, então. Estou recente já nascido. E aí, eu ouço todo mundo falar aqui. No momento que eu vou falar... Exatamente, é verdade. No momento que eu vou falar, é verdade isso. História, é verdade. Tu sabe por que ele está te atrapalhando? Por quê? Porque tu é a única pessoa culta daqui. Não sou ele culta, vai ser ouvido, é verdade, tem que gritar, tem que estertorar. Ele quer desestabilizar o seu Marcos. Não, mas não desestabiliza. Não tem defendendo. O senhor estava fazendo suas necessidades do banheiro. Ele disse isso ontem. Jamais falaria uma coisa dessa no coleguinha. Não, eu duvido. Que isso? Isso ocorreu ao vivo no programa ontem. Não, eu duvido que isso tenha ocorrido. Com licença que eu quero... Pois não, eu quero devolver. Quietas todas, vaca amarela na panela, tá? E eu quero falar de uma figura que eu critiquei muitas e muitas vezes aqui na Rádio Pampa, em todos os lugares onde eu vou, que foi o George Bush. Chamei de miasmático, quer dizer, cheira a cadáver, podre, etc., por causa das guerras e pelas mortes que ele teve a coragem de autorizar, de dar o canetaço lá, que é o presidente dos Estados Unidos que autoriza qualquer estado de guerra, claro que com a concordância do Congresso americano. Mas o que acontece? Na cerimônia da morte do pai dele, estou falando do filho George Walker Bush, o outro era George Herbert Walker Bush, que era o pai que faleceu aos 94 anos. Magda, a cena em que todos fazem as homenagens, etc., ao presidente falecido, ex-presidente falecido, o que ele disse ao final, e chorou. Ele chorou, eu vi ele chorando naquela transmissão de televisão. E aí eu fico analisando. Como um homem com um temperamento tão forte, que chega 2 vezes à presidência dos Estados Unidos, que determina o início de uma guerra, como foi a invasão do Iraque, que mente ao povo americano e ao mundo que o Iraque tinha armas de execução em massa, de destruição em massa, e diz tudo aquilo no momento da morte do pai, quando se refere que o pai estará se reunindo com a mãe em algum lugar, ele chora. Então, eu fiz um contrapeso, eu sopesei, usando um termo jurídico, eu sopesei o comportamento daquele homem. Isso vem provar que todos nós somos humanos, somos seres, muitas vezes frágeis. Em outros momentos, nós temos que crescer, nós temos que assumir determinadas atitudes em função disto ou daquilo, do nosso interesse ou do interesse de uma nação ou de um país. Então, eu quero me redimir de muitas palavras que eu disse. Não que eu não tenha tido razão, mas quero dizer que eu tirei o chapéu para o presidente Bush pelo afeto ao pai dele. Marni, Gustavo, você viu que bom que tu é um ser humano? Eu só queria comentar, seguindo essa linha do Marni, que realmente foi um momento emocionante. Ele até brincou nesse mesmo discurso que ele chorou, que o pai não gostava de comer legumes e detestava brócolis, e aí, enfim, todo mundo riu. Mas o interessante também, vindo num olhar um pouco mais da intimidade da família Bush, que é uma família muito importante e decisiva na história, inclusive do mundo, a gente percebe que tem certas situações também que são corriqueiras. É muito comum quando um casal é casado há muitos anos, quando um dos dois morre, meses em seguida o outro vai. Né? Eu, na minha própria família, vivi isso. Meus avós maternos eram muito unidos e quando um morreu, exatamente o mês seguinte, o outro foi. E no caso do Bush, aconteceu a mesma situação. Então, a gente percebe assim que tem um lado também que os Estados Unidos valoriza muito, que são esses valores familiares e que ali ficou muito, muito imprimido. E se vocês me permitem, eu vou aproveitar que estou com a palavra aqui para comentar que justamente esse movimento todo, essas homenagens do Bush fez com que o mercado financeiro americano não operasse na segunda-feira e hoje abriu com forte queda e isso está abalando muito. Por quê? No Brasil, hoje, o dólar fechou em 13,87, quer dizer, está subindo constante, muito em razão desse cenário internacional, que a guerra entre China e os Estados Unidos, a guerra comercial, que é uma guerra muito mais sofisticada e que talvez impacte
muito mais ao mundo inteiro, ela realmente não vai dar trégua, não. Tem uma executiva de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, é uma executiva chinesa, ela é filha do fundador dessa empresa, chama a empresa Huawei, e ela é a primeira em produção de produtos de alta tecnologia, a segunda em smartphone, e ela está transitando numa seara bastante perigosa. Eles estão negociando a China, essa empresa chinesa, com o Irã. Também estão negociando com a Síria, com Cuba e Sudão. Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos assinou uma lei que proíbe as agências do governo americano a usar produtos e serviços desta empresa, isso em agosto, e alegou que a segurança nacional dos Estados Unidos poderia entrar em risco. Né? Então, a gente percebe que todo mundo que estava tendo assim, um certo alívio dessa trégua que aconteceu no G20 na semana passada em Buenos Aires, entre China e Estados Unidos, agora começa a não ser tão viável assim. E isso pode impactar a economia brasileira no ano que vem. Tanto assim que, segundo estudos do Banco Itaú, tá, ele sinaliza pelo seguinte, até eu fiz essa avaliação aqui, se vocês me permitem. Onde é que eu anotei aqui? Eles disseram que a China, tá, hoje a China cresce a 6%. A China recebe muitos produtos nossos. E se essa guerra continuar, no ano que vem a China tende a crescer 4,5%. E isso significa uma perda para o Brasil de 1% do nosso PIB. É muito dinheiro e isso pode impactar nos investimentos e, no final das contas, na produção de emprego, que é o que a gente mais quer. Primeiro, lamentar que o Vitorino tem embaralhado teus caderninhos aí. Não, querido, não. Vitorino, eu te vi mexendo nas Ela me proibiu de mexer no caderninho dela. Nas anotações. Eu quero lhe dizer... É porque esse caderninho não é só da TV. Esse caderninho tem outras anotações. Esse caderninho Esse caderninho tem outras anotações. Entendeu? Não. Mas... Doutor Rusch, eu quero lhe dizer que o doutor Vitorino é tão elegante quanto o senhor em relação É tão elegante. Ela disse que quer ficar ali para sempre, não quer mais sair daqui. Ele é Tem tão elegante, certeza? ele disse que o senhor passou um dia na Sentina. Ontem Afinal, o que o senhor teve, seu Russo? Vamos lá. Mas eu vou abrir meu coração. Eu jamais diria uma coisa dessa do colega. O Meineke, ele falou que ia trazer um piniquinho hoje para ele vir no programa. Pinicão, né? Porque parece... Dona Magda, a senhora não sabe o que é estar sob desconforto. Sobre desconforto. Eu vi a tua carinha das fotos. Intestinal. Sobre desconforto de uma doença. E aí pensa que vais ver um programa para te deleitar, para sentir se matar. Amenizar a saudade, porque não se mata a saudade. Logo tu se que ameniza. conhece essa turma eu ia de canalhas. amenizar a saudade dos meus coleguinhas, que com quem eu não pude fazer parte. E qual não é a surpresa? Sofrer um bullying público. Como eu sofri. Não, é vexatório. Como eu sofri e vexatório. Exatamente. Os colegas não manifestaram o mínimo apreço. O Barney falaram ontem, foi constrangedor. Deixa ele falar. Exatamente. O meu desconforto e contribuiu para que eu não melhorasse, porque eu teria já melhorado então, anteriormente. Eu concluo que o senhor veio com medo que fosse pior hoje. Eu hoje temi, porque segundo dia talvez eu não sobrevivesse. Tá até assadinho. Eu não sobrevivesse. Mas, dona Magda, o importante é que estamos aí para mais uma jornada. Não, o importante é que hoje é aniversário de Scantofani. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parou. Eu quero dizer o seguinte, o Chicão pediu que eu avisasse a todos que ele está comemorando seu aniversário no 360, que todos vocês são convidados e ele vai ficar muito feliz. Quantos glúteos? Ele convidou todos os telespectadores? Todos, claro. O senhor Neto sabe disso? Olha que festa, hein? 360. Que festa. 300, não é? Vai bombar. É no 300? É no 300. Não, no 360 graus, quem vai sou eu depois do programa. Não, eu tenho uma mesa lá com as minhas coleguinhas. Que é isso? Minhas coleguinhas, nós vamos, é despedida de final de ano.
Que é isso. Eu tenho muitos grupos de coleguinhas. É chique isso. Eu ia ler um WhatsApp, Então se lê. me permitir. Que é isso, dona Cara? Dona Cara, se ela imaginar que eu pudesse lhe interromper, dona Com certeza, tenho certeza que não. Nem vou Boa noite. Um dos meus filhos neste ano foi multado em Porto Alegre, sendo nas 2 ocasiões o seu veículo estava estacionado em uma das ruas de São Leopoldo, próximo ao local de seu trabalho, o que foi comprovado posteriormente, diz o Miguel dos Santos, de São Leopoldo. Senhora Carla, ontem estive na IPTC, pois fui convidado, pois queriam saber minhas reclamações pendentes. Há mais de 4 anos, uma delas. Saí como entrei, ou seja, ficaram de examinar. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Carlos Justo Paulo. Os diretores da IPTC não sabiam de nada, o Lula também não, diz o Maurício, do bairro Floresta. Prezados, o que a bancada acha da posição da FEComércio sobre a privatização do Banrisul? Excelente programa. Vitorino para presidente, Davi do Menino Deus. Ai, que maravilha. Eu acho um horror. Já disse ontem. A gente falou depois eu vou lá usar no outra Repeteco. palavra, mas eu concordo com a Magda. Eu achei constrangedora a FEComércio. Eu vou mais E longe. olha que eu adoro o pessoal, nós temos amigos lá, a Magda tem Mas amigos. eles não gostam de nós, eu quero te avisar. Eu tenho amigos. Não O gosto que mais. demonstra muito mau gosto não gostar de nós, hein, dona Maria? Cada um escolhe com quem Chama anda. atenção, Diga-me chama. com quem você anda, que eu lhe direi quem você é. Eu queria dizer que, além do Banrisul, para nós, gaúchos, além de ser uma empresa superavitária, isso nós já examinamos, tudo aqui nós já trouxemos os estudos, né? Que hoje nós estamos na mão de 4 grandes conglomerados privados que dominam o país, que foram engolindo os pequenos, né? Quando ainda nós temos uma opção de ter um banco no estado forte aqui, que concorre, inclusive com taxas aos bancos privados, né? Nós, como gaúchos, temos que brigar para que nós não percamos mais esta saída. Dona Magda, eu não quero trocar de assunto, mas vou trocar de assunto, porque... Pois é, não, Mas até tu não- pode, ninguém tem mais nada. Não, é que ele perguntou o que a gente acha sobre a privatização. Eu disse, o Gustavo disse, não tem mais ninguém, pode trocar. É porque vocês tinham abordado o assunto ontem, eu fiquei com medo de ser repetitivo. Não, mas Mas poderia foi no também. Rabicho, amigo. Ah, foi no Rabicho? Tá, porque eu e assisti até o Rabicho, pra tu ver como eu estava atento, dona Não, Magda. tu tava Tava muito mal. Não tinha nada pra fazer, estava na cama mesmo, dona Magda. Tava preso. Não, é que eu quero lhe dizer, deixa eu voltar a falar sério aqui. Quer dizer que o senhor via- assistiu porque estava inutilizado? Exatamente. Senão estaria fazendo com certeza algo mais produtivo. mais Sim, muito estaria analisando algum processo. Estaria distribuindo felicidade. dona. Estaria também, distribuindo felicidade. Tá, mas Dona, eu quero voltar. eu não te fiz uma Distribuiu pergunta. outra coisa. Tu por acaso comesse alguma coisa que tu acha assim que foi que te fez mal na véspera, não? Eu comi ao pé da letra algo que não me fez bem, dona Magda. É uma porcaria que ele Não E foram não baterias. sentido figurado como aventaram na bancada ontem. Não, eu tô falando sério, quero Porque a saber o que bancada tu ontem, comeu pra não comer. a bancada insinuou de que eu teria comido alguma coisa no sentido figurado. Não sei e o que é teria figurado, mas vamos lá. por isso que eu quero dizer que foi ao pé da letra, que Ao eu comi pé da algo que não me letra, fez tá bem, bem. E realmente. afinal, o que tu comeu? Excelente a pergunta, dona Magda. Mas, Ele não lembra. mais importante até para não repetir, né? Exato, mas tudo bem. Mas Vai, eu fui medicado. Caiu Mas eu tua quero tese. começar a partir do programa, dona Magda, que é a notícia que eu quero trazer aqui. Eu assisti a abertura do programa ontem, a sua emoção. Tá? Que passou a todos nós, eu ali na condição de telespectador, né? E por isso que eu trouxe essa notícia, para que a gente repercuta e vire uma notícia. O Vitor Belfort hoje postou no Instagram. Vitor Belfort foi um artista, um lutador de MMA, um campeão mundial, um artista, um atleta, exemplo de atleta. Casado Não sei de tantos méritos que ele tem, não sei se esse também é maior ter casado com a feiticeira. Vamos lá. Mas ele postou hoje no Instagram dele uma declaração muito emocionada. Hoje completa 15 anos do desaparecimento da irmã dele. Essa irmã morreu e nunca foi localizado o corpo. E aí... Eles acham que ela morreu, se não localizaram. Não, já localizaram quem fez, já localizaram sim, até sim, porque. sim, já admitiu. Então, trazendo a notícia, quando tinha 9 anos do desaparecimento, localizaram que tinham sido traficantes, que ela tinha ficado devendo para traficantes, e aí para usar ela com pedagogia, já que ela era uma irmã de alguém importante, fizeram essa aberração com ela. Mas E foi justamente quando ele decidiu usar a carreira para
se utilizar dessa plataforma para divulgar a campanha, né? Ele começou nas lutas, nos ringues, colocarem as fotos, os patrocinadores autorizaram, isso ajudou bastante no desenvolver desse processo, né? De investigação, né? É, por isso que demorou tantos anos, porque ele antes era um anônimo, demorou 9 anos e aí fizeram essa investigação em 2013 e pegaram. Mas o corpo, que é o corpo, nunca foi localizado. E ele bota ali, dona Magda, a dor de nunca ter feito até hoje o enterro dessa irmã. Há uma sensação permanente de que essa pessoa vai voltar, de que vai tocar o telefone. Então, eu correlacionei com a dor que a senhora demonstrou ontem, porque a senhora recebeu aquela notícia na hora, né? É impossível conter uma pessoa que a senhora tinha estima, com a dor que não se encerra nunca. Então, a frase que diz que nós precisamos enterrar nossos mortos, ela é uma verdade. A gente tem que ir lá fazer as despedidas como que encerrar um ciclo para que a vida siga a sua normalidade. Não tem ideia, mas é exatamente isso que acontece. Roberta. Falando também em economia, hoje saiu os dados da indústria automobilística no nosso país, que tem um papel muito importante, inclusive na geração de empregos e da própria retomada da nossa economia. A Anfavea apresentou os dados e em novembro a nossa indústria, a produção de veículos caiu 7%. As exportações influenciaram, por quê? Porque 80% das exportações de automóveis produzidos aqui no nosso país são para a Argentina, que está passando por um processo muito complicado econômico. Até o primeiro semestre desse ano, a indústria estava bem, justamente porque a Argentina estava comprando bastante carro. Entretanto, de setembro para novembro, caiu as exportações em 40%. Isso impactou demais a economia desse setor. O que foi positivo e até surpreendente? O mercado interno, que é realmente o foco da indústria automobilística, está aquecido. As pessoas, os brasileiros, estão comprando carros. E isso é bem positivo, tanto que as projeções são de aumento de 15% nas vendas de automóveis até o final do ano e tem a ver com a condição favorável da compra. Por quê? Porque os bancos estão aprovando mais crédito e os juros estão no menor patamar histórico para financiamento de carro. Então, isso é um dado bem legal, bem importante da nossa economia. Dona Magda, eu quero... Que livro é esse? Eu estou vendo... É quem eu estou pensando? Esse é um dos melhores livros, até ficou certinho ele, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Há mais de 30 anos atrás eu li esse livro. Esse livro tem 600 páginas e retrata a história de um dos maiores cantores dos Estados Unidos, Sam Davis Jr., que participou tinha de competente. Do Rat Pack, que era aquele grupo liderado pelo Sinatra. Imaginem só um negro de 1,60 m de altura, 1,60 m de altura. Ou seja, para homem é um anão, porque ele é do meu tamanho. 1,60 m de altura, que vem de uma família muito pobre e quer crescer na vida quando havia, como existe até hoje, um movimento segregacionista nos Estados Unidos, que é muito forte. E ele, através do seu talento, sapateava, interpretava e especialmente cantava e cantava demais. Dono de grandes sucessos e uma das mais lindas vozes, segundo o amigo pessoal dele, o Frank Sinatra. Então ele cresce muito no cenário, se torna uma verdadeira lenda dentro dos Estados Unidos, não só para a comunidade negra, mas também para os brancos que admitem o seu talento. E os anos vão passando, fica amigo de Peter Lawford, Joe Bishop, o grande Sinatra e o Jim Martin, né? Que eram os Rat Packs que iam beber terrivelmente nas noites e tal. Depois tem até uma história acontecida com ele em São Paulo, onde ele quebra bêbado a suíte presidencial de um grande hotel de São Paulo. No outro dia, o contratante teve que pagar. Mas ele vence toda essa história. 2 fatos importantes aconteceram na vida dele. Primeiro, a sua conversão ao judaísmo. E segundo, o casamento com uma loira branca, claro, sueca. Uma loira sueca. Uma mulher com 1,80 m de altura, a May Britt, o nome dela, era uma atriz de cinema, ele se apaixonou, casaram, tiveram filhos, etc. E esse livro vale a pena, Yes, I Can, que foi usado pelo Obama. Yes, we can, né? Sim, eu posso, sim, nós podemos. Sim, eu posso.
Qualquer pessoa, e depois que você lê esse livro, são 600 páginas, você vai mudar muito o seu pensamento. Muitas vezes você interioriza, você coloca dentro de si mesmo, introjeta dentro de si mesmo o sentimento do fracasso, sem tentar. O maior fracasso não é perder, é não tentar. As pessoas têm que tentar e você pode, qualquer pessoa pode. Então esse livro serve para as pessoas que querem mudar a sua vida e se alicerçar nas palavras de um pequeno gigante da canção que foi Sam Davis Jr. Esse livro eu li há 30 anos, hoje mexendo lá, disse, eu vou levar para a televisão para falar, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que lerem esse livro vão mudar o seu pensamento e podem mudar até a sua própria vida, dona Magda. É maravilhoso o livro. Tem na contracapa uma fotografia dele. Mostra ele aqui, ó, que a gente falou e falou da altura dele e tudo. É para ti, Max? É. Tá, ok. Esse era o Sam Davis Jr., ó. O Sinatra dizia o seguinte, ele tem mais voz que eu. Imagino o Sinatra admitir. Ele fazia filmes também, né, Magda? Tipos diferentes Ele fazia filmes também. Tem telespectadores. Dona Magda, eu quero saudar um advogado, colega nosso, doutor Marco Erlandi Orsi Sanches, que hoje abrilhanta em Santa Catarina com o seu trabalho, e ele mandou uma mensagem só dizendo que para o nosso Tribunal de Justiça aqui é um dia histórico, que pela primeira vez, a 8ª Câmara Civil aqui, primeira vez no Tribunal de Justiça, foi feita uma sustentação oral por videoconferência. Sim. Então, a evolução que está chegando no nosso judiciário aqui, então, de parabéns ao nosso Tribunal de Justiça, agradecendo a contribuição do Dr. Marcos Sanches, lá de Florianópolis. Se falasse agora sobre o Marcos, eu quero dizer para vocês que o Marcos Pontes, que é o nosso, o nosso colega aí de Cruz Alta, ele está recepcionando os jurados. Tem o mesmo nome do ministro? Eu até deixa eu ver se é mesmo, se eu estou inventando. Porque tu sabe que às vezes eu invento o nome das pessoas, né? Às vezes eu invento. O seu Mário quer derrubar a dona Magda ao vivo essa pergunta? Não, mas eu não tenho certeza mas mesmo. Mas o senhor é um intrigante. Marcos Lopes, nada a ver. Marcos totalmente Lopes. diferente. Marcos Lopes. Não, olha a cara que Nada. o seu Mário derrubando a nossa querida apresentadora ao vivo. Ainda bem que ele eu falou fico muito chateado com isso. Ainda bem ficou que feio, ele hein, Vitorino? falou. Ficou feio, hein? Eu não acho legal, mas Não fica legal. Bom, mas o que eu vou fazer não tem nada de feio, pelo contrário. Eu vou participar em Cruz Alta, por isso que eu estou falando agora, dizer para os nossos telespectadores aí de Cruz Alta que eu sábado, domingo, sábado especificamente, estarei aí no sábado, junto com outros convidados, fazendo parte da comissão julgadora, que vai escolher a rainha e as princesas da Fenatrigo deste ano de 2019. Eu tinha ficado de dar uma resposta para o Marcos sobre algumas coisas, então estou dando a resposta agora. Então, vou ficar... Resposta no ar. Olha, eu já tinha ido a Cruz Alta diversas vezes, mas eu ia para aquele festival de música gaúcha, que não é Califórnia. Tinha um outro nome. Tem nome, de Cruz Alta é outra coisa. Exatamente. Então, eu já tinha ido, mas faz muitos anos. Então, agora... Eu saio daqui amanhã, depois do programa, e sábado estarei lá. O doutor Vitorino vai junto, dona Maria? Não, seu Vitorino... Não, seu Vitorino, amanhã, sexta-feira. Aliás, quero mandar um grande abraço. Coxilha, o Marcos acabou de me mandar. Um grande abraço. Coxilha, nativista, Beto, isso, né? Camparra, que amanhã, 1 ano do Garagem, que literalmente mudou a cara dos pubs de rock and roll na região metropolitana de Porto Alegre. Um pub em Alvorada. Que, olha, nem eles esperavam tanto sucesso. Amanhã é aniversário de 1 ano e para comemorar 1 ano, o que vai acontecer? Eu vou tocar lá, fazer uma farra. Eu tinha prometido que eu estaria, mas não dá. Eu não consigo. Ainda não sou a Santíssima Trindade, não consigo estar em mais de um lugar. Mas eu vou depois, tá? O Roberto está chateado comigo, eu já sei pelo Face, a Cacá já queria insistir que eu fosse, porque eu digo que eu não vou, é muito longe e tal. Depois eu vou tomar uma cerveja, uma coisa. A gente te traz para casa. E a melhor... Que prestígio, hein, dona Magda? Que prestígio, hein? A melhor parte é o seguinte, em razão do sucesso, o Beto e os sócios dele, donos da casa, decidiram amanhã não cobrar ingresso, nem couvert, nem consumação. Exatamente. Nada. Amanhã os amigos estão convidados para comemorar com a banda. Não, a banda eu não Hits vou estar lá, aí, que pena. nossa banda, o aniversário de 1 ano do Garage. Fala, Ana Carolina. Já que tu falava, né, de viajar, vamos dar aí uma moral para a audiência que está aqui através do nosso Facebook comentando a foto de hoje. Um abraço para o Flávio Edson, que está assistindo de Alvorada, para Gleice Costa, assistindo em Pelotas, e para Vera Ferrão, que está assistindo lá em Passo Fundo. Todos eles elogiam o programa de hoje e estão sempre aqui na audiência. Vai lá no Facebook, comenta também a foto.
Magda, eu queria convidar também a todos. Existe uma instituição muito legal que tem 70 anos, da comunidade judaica, chamada Pioneiras. Elas fazem um trabalho lindo em várias instituições de caridade, então elas utilizam ações, fazem ações para arrecadar fundos para ajudar quem precisa. E nesse sábado, elas estão convidando para o crochetaço na praça. É o máximo. Por quê? Porque as mulheres vão se reunir para fazer tricô, para fazer crochê e depois elas vão juntar e fazer mantas para doar no próximo ano para várias instituições de caridade que precisam. Será o primeiro no próximo sábado, no dia 8 de dezembro, das 16h30 até as 19 horas no Parcão, próximo ao restaurante Já Pesca. Então, todos convidados e fica aí meu abraço para Patrícia Fuentes, e também eu tenho duas amigas que trabalham em outra área das Pioneiras. Eu queria deixar um beijo muito carinhoso, que eu admiro muito o trabalho delas, a Débora Lavinsky e a Márcia Fishman. Um beijo carinhoso. Quero dizer que essa audiência do nosso programa é um espetáculo. Jefferson Lara acaba de me mandar um WhatsApp aqui, ele é o CEO da RTI, que é a Associação dos Transportadores de Longa Distância, né, de média e longa distância. Ele disse, será que tu vais para Cruz Alta de ônibus? E será que tu vai pela Ouro e Prata? RTI, não é RTI? RTI. RTI. Foi o que eu disse. Entendi, RTI. Não, RTI. Mas parece conversa de surdo. RTI. Não, eu disse RTI. Pensei que tivesse dito RTI. É dos transportadores. RTI. Eu fiquei chocado com a mensagem que o seu Altomir perguntou se o Dr. Ruschel está de fraldão. O senhor não faça uma barbaridade fazer uma pergunta dessa. O senhor não faça uma pergunta como essa aqui, ó. Agora, dona Magda, eu tenho notícias. Então vamos lá. Ai, que maravilha. Dona Magda, eu tenho notícias. Vai estragar o programa. Pois é, Onyx Lorenzoni confirmou o nome da pastora Damares Alves para assumir, então, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, no próximo governo de Jair Bolsonaro. Ela que foi indicada por Magno Malta. Então, ocupa a 21ª pasta, serão 22 pastas. Só falta um nome para completar tudo isso, que é a pasta do meio ambiente, que está mais complicado para achar esse nome. Mas é um nome que no meu ponto de vista, não condiz com todo o discurso que foi, né, apresentado durante todo o tempo daquelas pessoas que realmente são técnicas e que têm muito conhecimento sobre a área. E, além de tudo, parece que a FUNAI vai ficar com ela. Certo. Foi o que disseram, que aquela batata quente da FUNAI vai passar para ela. Eu concordo com a Carla. Eu concordo. Ela que não deve a salada de alface, aquela que vai para a mesa, que ninguém come, sabe? É a dona Damires essa também, que ninguém queria. Só que é o seguinte, e ainda por cima ele é assessora do Magno Malta. É só para não botar o Magno Malta. Eu acho que é ele que vai... Não sei, eu não quero fazer intriga. Não quero fazer intriga. Eu quero dar uma boa notícia para vocês. Não vou fazer intriga, vou dar boa notícia. Quero falar sobre os trabalhos em altura. Quero dizer para vocês que esse tipo de trabalho é com a Vert Service. Ela é especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vert Service. Profissionalismo e segurança sem você pagar mais por isso. Faça orçamento para sua residência, condomínio, empresa ou indústria. Mas lembre, trabalhos em altura é com a Vert Service. www.vertservice.com.br. Magda, eu hoje descobri um assunto do Supremo Tribunal Federal que eu lembrei do Dr. Ruschel. Dr. Ruschel, nós estamos sempre falando aí das ações que acontecem, pois há um processo que tramita, Dr. Ruschel, há, sem mentira, 123 anos no Supremo Tribunal Federal. Ele iniciou em 1895 e é o processo mais antigo do país, e essa semana pode ser que finalmente ele seja julgado. Trata-se da família da princesa Isabel, que quer ressarcimento porque quando terminou a monarquia do Brasil, a casa da princesa virou sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, se eles ganharem,
Foi julgado hoje. Ah, já foi? Isso eu não sabia. Agora à tarde. Que bom. Não, o STF... Pediram adiamento. Pior. O STF entendeu que a casa pertence ao poder público, não pertence à família. Até porque, imagina que um pagar de usufruto mais de um século. Exato. Mas o problema foi o seguinte, não houve unanimidade. Portanto, Cabe Recurso ao pleno. Recurso ao pleno. Olha aqui, ó, Marcelo Melo. Daqui 100 anos teremos uma solução. Marcelo Melo, que participa do nosso programa, disse: o Brasil é um país onde a legislação de trânsito é nível Suíça, a segurança é nível Venezuela e a qualidade das vias é nível Zaire. Tem um laudo do próprio IML dizendo que não estava embriagado, mas levei a multa. Não fui notificado. Tendo provas, fui pego dirigindo, descobri que estava suspenso. Fui cassado. Esse sistema é injusto e ridículo, diz o Marcelo Melo. Isso é uma besteira que fizeram. A dona Márcia Lopes está me xingando. E o que tu fez dessa Eu nem vez? sei o que é e ela está com razão. Eu nem sei o que é e eu dei razão para ela. Dona Magda, eu tô atento. Dona Magda, eu estou atento quando a senhora quiser. Eu só Deixa tô ele falar porque do seu ela tá me lado. xingando. Ela está dizendo que eu estou botando a culpa no servidor público de tudo. Para de generalizar. Eu não estou generalizando, essa encrenca do Detran, essa encrenca em Canoas lá, é tudo coisa envolvendo a máquina pública, dona Márcia. Eu não estou culpando ninguém, mas que é todo mundo culpado, é. Muito bem, olha aqui. Senhor, seu Mário. Eu estava ouvindo com atenção. Resolve. Ouvindo com atenção e a felicidade que eu sinto de ter vivido essa época do Sammy Davis Jr., Sinatra, da Bossa Nova, Antônio Carlos Jobim, Maria Creuza, Tito Madi, todos esses grandes cantores que nós tivemos. E hoje, ao ver o listão das músicas, eu fiquei impressionado com as músicas que estão em primeiro lugar, as mais executadas em todo o Brasil. Eu fiquei horrorizado. Primeiro, eu não entendo nada, não consigo perceber o que as pessoas dizem nas letras e tudo mais. Então, eu estava dizendo, mas eu sou um privilegiado, né? Além de ter discos desta época, né? Desde os grandes autores clássicos de Tchaikovsky, Haydn e todos os grandes, Mozart e outros, Beethoven e outros, eu tenho todas essas coleções, além do Sinatra, do Sammy Davis Jr., tem as coleções de Bossa Nova do Antônio Carlos Jobim. Então, foi uma outra época. Parece que a coisa, usar um termo bem, está desmilinguindo. Está desmilinguindo, está muito desmilinguido o negócio. Dona Horrível. Por falar Anitta, em primeiro lugar. Vai falar de música? Por falar em época, só queria dizer que a revista Sexy fez a lista das 25 pessoas mais sexys. E a mais sexy sou eu. E entre as mais sexys femininas, vou falar com calma. Entre as mulheres mais sexy, as primeiras 25, entre as 10 primeiras estava Pablo Vittar. Entre os homens, e entre os primeiros 25, entre os primeiros 10 estava Tammy Gretchen. O mundo terminou. Não, mas isso só pode ser uma piada. Eu larguei a operação. Olha aqui a operação. Largamos a operação. Prezada bancada, quero parabenizar o Marne pelo livro maravilhoso que ele nos brindou. Muito obrigada, sempre nos brindando com ótimas sugestões de livros. E você, Lady Magda, sempre elegante. Tua blusa é um arraso. Parabéns. É da capital? Alzira Levis Deber. É da capital, é feita por uma porto-alegrense que chama Fernanda Sica. O Sica é S-I-C-A. É a dona do molho de tomate aqui? Não, é uma craque. ignorante. É uma S-I-C-A. O que foi que eu disse? S de... Dona Magda, isso seria... Isso seria petit pois? Petit pois. Como é que ela acha as A minha roupas cultura não me falhou. Petit pois não é aquele negócio de... Agora, Ervilha petit pois. Então, presta atenção, nós estamos falando da Fernanda. A Fernanda tem um Instagram que você pode seguir, @FernandaSica Comfort Clothes. Mas é mais fácil agora, essa época do ano, véspera de Natal. Ela está na Nuvem. A Nuvem é um movimento, é um lugar temporário que algumas marcas estão reunidas. E a Fernanda, então, está expondo, na Dinarte Ribeiro, tem a Barbarella. Do lado da Barbarella tem uma lojinha, é na parte de cima dessa loja. Então, é um coletivo que se chama Nuvem. Então, durante até o Natal, ela vai estar com E ela faz coisas ali. muito bonitas. Legal. Muita coisa, vestido, uma série de coisas. Vale a pena, dona Alzira, a senhora conferir. Vem a dona Magda depois de Eu 3 quero champanhe. contar uma historinha rápida do Sammy Davis Jr. O Sammy Davis Jr., para encerrar o assunto do grande cantor americano. Sammy Davis Jr. é adepto do uísque. Todos eles bebiam muito, né? Eu fui um grande... E eu que bebo, Gustavo Vitorino. Bom,
Aí um dia ele comprou um carrão, aqueles carrões que se vendem nos Estados Unidos, 10 metros de carro. Então 10 metros de carro deram um carrão para ele e tal, etc. 10 metros de carro é bom. Aí ele tinha tomado quase 2 litros de uísque, saiu a dirigir o carro. O que aconteceu? Bateu com o carro e perdeu um olho. Então ele usava uma prótese. Se você assistir... O Sammy Davis Jr.? Eu usava uma prótese, um olho dele era prótese. Então, se você assistir alguma gravação depois do acidente, que praticamente as grandes gravações dos shows, porque tinha um programa de televisão, Sammy Davis Show, imagina um negro com um programa de televisão nos Estados Unidos. Como teve o Louis Armstrong também. Ele usava, e você vai perceber que o olho, eu não sei se é o direito, eu acho que é o olho direito, é uma prótese. É uma prótese. E ele enfrentou tudo isso. Ele enfrentou tudo isso, ficou hospitalizado, tiveram que colocar a prótese, a adaptação da prótese. Você vê como a bebida faz mal. A bebida é muito má conselheira. Bom, eu quero agradecer para o seu Emilson Almeida o elogio que ele fez à minha pessoa neste momento. E o seu Mário Lima diz o seguinte: gostaria de ouvir a opinião do Gustavo Vitorino sobre o fato... Esse é o teu, Mário. Mário Lima é teu, só o teu. Né? O Mário da livraria está o fato de 95% das vagas para médicos serem preenchidas, mas efetivamente somente 0,5% serem ocupadas. Realmente os médicos não querem ir onde o povo está. Parabéns pelo programa, Mário Lima. Eu tenho estatística, não é essa estatística, dona Almeida. Não? Não. Então fale, por favor. Como eu estou acompanhando essa questão... Pois não sei se o Gustavo me intrometi na resposta dele. Atenção no serviço. Não, é porque eu tenho acompanhado a questão dos mais médicos como uma questão social. Pois não, por favor, façam, desde então. o primeiro dia. Faltam ser preenchidos, é que houve 200 desistências, por isso exato, que eu disse, que tá pessoas atenção. Que se inscreveram, mas não se apresentaram, e já informaram que não se apresentaram. Tá? Já se apresentaram 44% das pessoas que têm. Efetivamente, há ainda um aberto, eu devo ter 123 vagas que não tem nem inscrição. Tá? Mas sairá um novo edital dia 17, porque agora é para os médicos brasileiros. Então, a partir de 17 sai um novo edital. Então, quem não preencheu? Mas nós só saberemos mesmo, então, no dia 16, se todos aqueles 8.571 se apresentarem. Aí nós teremos os dados estatísticos. Já estão lá, repito, 44% dos que se inscreveram já se apresentaram. Números de hoje, isso, números de hoje. Gustavo Vitorino, eu tenho um recado, eu tenho um recado para todos, né? Amanhã, a partir das 16 horas, vai acontecer um rap lá na Center Ótica. Eles estão encerrando, fazendo uma despedida de ano, enfim, uma comemoração com os clientes, com os amigos, enfim. Então vai estar lá Dudu das Caipiras, enfim, e as comilanças são da primavera. E o Alexandre mandou te avisar que ele reforçou os sanduichinhos de abacaxi. Que não deixe de ir até lá. Nós, Gustavo Vitorino e eu mais vou estar lá das 16 até as 18. É meu compromisso com o Alexandre. Que horas vai estar o sanduichinho de abacaxi às lá? quase 16 horas. Muito bem. Tá, mas não pode levar quentinha, tem que comer lá. Ai, que horror. Não leva. Não leva o teu Tupperware, aquele que tu costuma ir nas festas, que não leva. Então, e aí hoje foi muito bom, porque hoje a Karina, que é uma das donas... Eu ia levar a minha desnecessária. É uma das donas da Primavera, ela estava lá. O Alexandre ontem ligou, eu vou ter que contar isso, tá? O Alexandre ontem ligou tarde, ele não viu o horário. É da Primavera. Mas já tá fechado. Tá bom, e aí ele me disse, ele disse, Magda, tu me indicasse um lugar, uma pessoa assim, que falava espanhol, uma coisa assim. Aí hoje a Karina foi lá, casualmente, fazer o óculos, adorou e tal. Na saída ele disse assim, viu que ela era de lá, ela disse, ontem eu liguei para fazer encomenda das coisas pro coquetel amanhã e tal. Mas uma pessoa me atendeu, uma pessoa que fala meio assim, bateu o telefone, é a minha mãe, é a minha mãe, foi a mãe da Tereza, assim, que atendeu. Então, Gustavo Vitorino, tem sanduichinhos da primavera, docinhos da primavera e caipirinhas e suquinhos do Dudu das Caipiras. Amanhã o meu programa de rádio vai ser legal. Legal! Vai bombar. Toda bancada é convidada, que o senhor não estava aí. Pois não, me sinto convidado. O senhor pode ingerir pode ir no Magapi? Até lá, sim. Até lá está
estarei recomposto. Amanhã é sexta-feira, não vai ficar de dieta todo fim de semana. Não, já voltei vai ter que ativo. comer uma coisinha. Já voltei ativo em todas as áreas, dona Magda. Já? Todas as áreas. Todas as áreas? Não tá com cara. Impressionante. Tá muito acabado. Mais para propaganda enganosa. O senhor está depauperado. Quero voltar à notícia importante do dia ontem. Seria o depoimento do nosso futuro ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. Queria dar um depoimento sobre o inquérito dele. Foi um inquérito que acabou adiado, ele estava, a exemplo de mim, estava adoentado. Seus médicos pediram para seus advogados peticionaram pedindo para transferir a audiência. Ele, inclusive, suspendeu uma viagem que eles tinham aprazado para a Espanha. E aí, dona Magda, eu me debrucei para entender um pouquinho o que é esse inquérito, da onde vem, né? Na verdade, ele tinha uma empresa, HSM, que é uma empresa dele, de propriedade dele, com sede na Argentina, e ele teve o privilégio de fazer um negócio com os 4 fundos principais do país. Da Previ, que é do Banco do Brasil, a PCF, a FUNCEF, da CEF, do Petros, do petróleo, os 4 principais. E esses 4 fundos estão envolvidos na Lava Jato. Então, como ele fez um negócio que lhe oportunizou um lucro de 16,5 milhões e depois essa empresa não teve mais nenhum outro lucro que não tenha sido esta operação, ela ficou sob suspeição. Então, o inquérito é isso, está começando a se tomar provas. Também, em relação aos fundos, justificar por que fizeram especificamente esse negócio com ele, qual é a origem. Então, inquérito é isso, é investigação. Assim que tivermos mais notícias, vamos trazendo, dona Magda. Falando em mais notícias, o nosso telespectador perguntou, agora eu não me lembro o telespectador, mas ele perguntou se a gente tinha alguma informação para dar sobre um aviso da Anvisa, que foi realizado na terça-feira, falando de um medicamento que serve para o tratamento de hipertensão arterial e no controle de edemas, que a gente tem às vezes. A Anvisa informou que a descoberta foi realizada por meio de estudos epidemiológicos que demonstraram uma associação dose-dependente cumulativa que ocorre quando a dose utilizada de um determinado medicamento está diretamente relacionada com seus efeitos. Entre o medicamento em questão é o câncer de pele e não o melanoma, como foi dito inicialmente. De acordo com a agência, em um dos estudos foi observado também possível associação entre câncer de lábio e a exposição ao medicamento. Abre aspas, ações fotossensibilizadoras da hidroclorotiazida, que facilitam a sua absorção pela pele, podem atuar como um possível mecanismo para essa doença. A Anvisa considerou ainda as recomendações do Comitê de Avaliação de Riscos em Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos, a associação entre o aumento do risco de câncer de pele e não o melanoma é o uso muito longo dos medicamentos. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa de hoje por aqui, pelo menos este pedaço do programa, né? Agora a gente vai gravar um pouco mais e tal, que é o conhecido rabicho. E a gente apresenta um rabicho todas as noites para vocês, inédito. Quer mais? Quer o programa completo? Logo mais depois da meia-noite nós estaremos de volta. Até lá. Ou, se você dormir antes disso, amanhã logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco.